Boa noite, eu sou Luciane Potter, sou advogada criminalista, advogada de vítimas de crime sexual. Eu sou professora e escritora e assim resolvi organizar um livro em homenagem ao Dr. Daltoé, ao desembargador Dr. Daltoé César, que é o pai do depoimento especial. Nós nos conhecemos em 2007, quando eu era aluna do mestrado em Ciências Criminais na PUC. Desde então, trilhamos caminhos juntos, lutando muito para que o depoimento especial de crianças e adolescentes fosse transformado em lei. O que aconteceu no ano passado, em 2017, através da Lei 13.431. Já em execução, então, agora no ano de 2018. Foi um caminho árduo, de muitas discussões, lutas, até enfim conquistarmos a lei do depoimento especial. Mas para além de ser uma lei do depoimento especial, é um sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. E não podíamos deixar passar em branco todo esse caminho trilhado de lutas que o Dr. Daltoé se impôs. Como pessoa, como um profissional super dedicado e sensível à causa da proteção de crianças e adolescentes. Resolvi homenageá-lo, porque temos que deixar perpetuado essa luta pelo depoimento especial, esse trabalho com tanto afinco que o doutor sempre fez, e que nesse caminho nos encontramos com pessoas maravilhosas, também com a mesma missão, com a mesma causa. E resolvi convidar como coautores as pessoas neste livro, que é um livro para além de profissional, porque eu convidei para prefaciar o livro a esposa do Dr. Daltoé e escrevem no livro também as filhas dele, homenageando assim a pessoa do doutor, o profissional, e homenageando o profissional, o Dr. Daltoé, nós homenageamos todas as crianças que tiveram e que têm a coragem de contar a sua história, a sua triste história no sistema de justiça. Eu fico muito honrada, agradecida pelos todos os coautores terem aceito o convite para escrever. São artigos maravilhosos dentro do livro. A apresentação do Dr. Fábio ficou muito linda. Enfim, todos nós deixamos aqui registrado neste livro um pouco da nossa luta e do nosso sentimento pelo Dr. Daltoé César. Agradeço muito a oportunidade de poder organizar um livro que foi feito com muito carinho, uma organização feita com muito carinho e que agora fica perpetuado num livro em homenagem ao Dr. Daltoé César. Muito obrigada. Olá, eu sou a delegada Patrícia Tolotti, eu trabalho no Departamento Estadual da Criança e do Adolescente e para mim é uma grande satisfação participar a convite da doutora Luciane Potter nesta obra literária em homenagem ao desembargador Daltoé. A Polícia Civil, desde sempre, manifestou a preocupação em oitiva diferenciada das crianças e adolescentes vítimas e testemunhos de crimes. Agora, com o advento da lei do depoimento especial e com a parceria dos órgãos envolvidos, Poder Judiciário, Ministério Público, conseguimos elaborar um fluxo para que o trabalho seja feito em primazia ao princípio da proteção integral de crianças e adolescentes. Parabéns, doutora Luciane Potter, pela iniciativa em reunir os autores e nos possibilitar que nós possamos contar um pouco da experiência da Polícia Civil e também, mais uma vez, parabéns ao doutor Daltoé. Sem a sua iniciativa, nós não estaríamos aqui e nada disso seria possível. Muito obrigada.
Meu nome é Betina Tabajás, sou psicóloga no Judiciário. Trabalho no depoimento especial desde o início, na criação. Conheci a Luciane nessa caminhada, né, desde o primeiro livro que ela lançou a respeito desse tema, que foi muito importante para a divulgação do trabalho na época, assim como esse também, que trata então da nova lei e do trabalho que foi desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Trabalhei com o Dr. Daltoé na época, com a criação do depoimento especial, e foi uma trajetória difícil, mas muito legal de ter participado. Então, esse é um momento muito especial de confraternização por esse lançamento do outro livro da Luciane, que também resolveu fazer uma homenagem agora para o Dr. Daltoé, e que a gente está aqui então para homenageá-lo e homenagear também a Luciane, que teve essa iniciativa de fazer esse trabalho. Eu fico muito satisfeito com essa homenagem que a Luciane e os outros amigos me fizeram nesse livro. Ele vem a coroar um trabalho de 15 anos que já está sendo realizado e que, desde 2017, virou lei. Aquela única sala que começou em 2003 vai chegar ao final de 2018, serão mais de 800 salas em todo o Brasil, com milhares de pessoas capacitadas para fazer essa escuta. E cada dia nós recebemos mais informações de que as pessoas estão agregando valor delas a esse tipo de atividade. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, que o Brasil é um dos países mais evoluídos nessa tarefa. Tem vários países europeus que ainda não têm essa prática, e acredito que nós vamos contribuir cada vez mais para que o sistema de justiça seja humano. Então é uma honra para a Polícia Civil no dia de hoje realizar então esse trabalho em parceria com os demais coautores desse livro. O trabalho da Polícia Civil em relação à criança e adolescente tem sido sempre em parceria com os demais poderes. A importância dessa integração fez com que a gente conseguisse, nesse último ano, implementar a nova legislação em relação ao depoimento especial. Então a gente espera que essa parceria tenha uma continuidade nesse trabalho. É importante também esse trabalho que traz essa homenagem ao desembargador Daltoé, que foi o precursor em relação a esse tema no Poder Judiciário. Agradecemos também a Luciane Potter, idealizadora deste livro, e também grande parceira da Polícia Civil nesse trabalho que envolve a criança e o adolescente.
Essa obra importante que a Luciane produziu e temos nós como coautores é de fundamental importância porque traz para a população de forma geral o conhecimento sobre a Lei 13.431. Para a capacitação de profissionais na área do direito, do serviço social e da psicologia e pedagogia também, essa obra vai ser um norteador de vários assuntos, né, que complementam a lei. Eu trabalho muito com a questão da capacitação e sei da importância que é a capacitação para qualificar ainda mais os profissionais de forma a realmente fazer a proteção dessa criança ou desse adolescente quando em audiência de depoimento especial. Então, ter o Dr. Daltoé como precursor dessa metodologia e ter nascido aqui no Rio Grande do Sul e caminhado por nós e ser disseminado por todo o Brasil é de fundamental importância que essa obra, então, possa levar mais conhecimento ainda, ampliando o conhecimento de todos acerca do tema. Obrigada. É com muita felicidade que hoje nós nos reunimos aqui na Escola da Júris, que sempre foi uma apoiadora desse trabalho inovador do desembargador Daltoé, para poder justamente fazer uma homenagem pelo seu trabalho, pela sua inovação, pelo seu olhar sensível, que apenas utilizando-se de uma ideia, de um anseio que ele tinha de melhorar as escutas de pessoas vulneráveis, utilizando uma câmera bastante rudimentar. Ele teve uma ideia genial e hoje nós temos a felicidade de ter uma lei aprovada, tornando obrigatório esse tipo de escuta e da mesma forma espraiando aí por todo o Rio Grande do Sul, salas bem equipadas, com pessoas capacitadas para ouvir crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais especialmente. É com muita alegria que a gente compartilha esse momento, porque tenho a honra de dizer que faço um pouco parte dessa história, acompanhando a trilha sempre iluminada do desembargador Daltoé, e agora a gente tem que seguir com esse trabalho no Brasil inteiro. Esse momento é muito representativo para todos nós, porque confere ainda em vida para uma pessoa com muita saúde, muita vontade de fazer coisas diferentes, uma homenagem justa e merecida. Olá, eu sou a Luiziana Souto Schaefer, sou perita criminal, trabalho no Departamento Médico Legal do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Integro a equipe de perícias psíquicas que atua no CRAI, no Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, situado no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre. Tenho me dedicado há bastante tempo estudando a área da entrevista forense e perícia psíquica do abuso sexual. É um prazer estar contribuindo na organização desse livro, na produção desse livro, junto com todos os autores, os profissionais que estão engajados no atendimento e na proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Acompanhei toda a discussão do projeto de lei que culminou na Lei 13.431. É uma honra fazer parte dessa discussão ao lado do desembargador Dr. Daltoé, que lutou bravamente durante esses anos para que as crianças pudessem ser ouvidas no Poder Judiciário de uma forma humanizada, no ambiente em que elas se sentissem acolhidas e principalmente que elas não fossem revitimizadas de todas as situações de violência que elas já são submetidas diariamente.
Eu sou assistente social, fiz parte da equipe do depoimento especial que começou com o depoimento sem dano lá em 2013. Eu sou uma das primeiras profissionais que integrei essa equipe e hoje é um dia muito feliz de homenagens e eu quero aqui deixar registrado meu agradecimento a toda a equipe, a Betina Tabajás, que foi a psicóloga com quem a gente trabalhou junto, a Cláudia Tellini, que foi bem no começo, foram os profissionais que integraram esse trabalho, entre outros, e o Dr. Daltoé, que foi incansável nesse projeto. A Luciane Potter, que se preocupou sempre em fazer registro desses trabalhos. E fico feliz porque esse trabalho resulta num cuidado, numa proteção às nossas crianças e não só aqui no TJ do Rio Grande do Sul, uma escuta cuidadosa e especial para todas as crianças do Brasil. E a gente tem esse trabalho agora consolidado com a lei da escuta protegida, que agora temos esse novo desafio, que é colocar em prática essa lei. Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Nessa cobertura do Carrinho Agas 2018, estamos agora em contato direto com Diego Casagrande em Orlando. Um grande abraço, Diego, e pode ter certeza de que a noite promete.
esta homenagem que a Agas presta às empresas e aquelas personalidades que se destacaram no segmento supermercadista durante o ano, faz com que nós tenhamos um otimismo muito grande e que isso aí se espalhe para o próximo ano, que nós acreditamos que poderá ser um ano de plena recuperação da economia brasileira. A todos os ouvintes do Diego Casagrande, um grande abraço e a ele especialmente também o nosso abraço carinhoso. Obrigado, Diego. Um grande abraço a você. Boa noite a todos. Um abraço pro Diego lá em Orlando. Estamos com saudade tua aqui, Diego. E daqui a pouco tu faz um estágio e vem para cá, né? Para voltar aqui, para agitar a nossa terra aqui. Mas enfim, estamos nesse evento aqui novamente, um evento muito importante, de uma entidade muito forte, e vamos ver como é que terminou o ano para essa turma dos supermercadistas, que é um setor muito pujante e muito forte aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Por outro lado, estamos com a expectativa muito forte do governo estadual e do governo federal. Independente de partido, nós somos Rio Grande do Sul, e independente de estado, nós somos Brasil. Então existe um pensamento positivo que os dois governos possam trazer bom resultado para a sociedade como um todo. Muito obrigado e um abraço. Quinto Carrinho Agas, na Casa MTX, com o presidente Antônio César Longo. Presidente, expectativa de um evento desse porte num ano que temos também uma expectativa política muito favorável para a economia brasileira. Realmente acreditando no que o povo brasileiro quis, né? A maioria elegeu os novos governantes e nós estamos apoiando os projetos dos planos de governo que foram apresentados, tanto a nível federal quanto estadual. O que nós estamos fazendo aqui é agraciando as empresas e personalidades que realmente fazem a diferença, empresas que constroem esse país, que geram impostos, que geram consumo, e o varejo é esse, ele é o elo entre o fornecedor e o consumidor. Então nós estamos aqui homenageando, incentivando essas empresas para que realmente façam mais e melhor para todos nós. Como a Expo Inter no agronegócio, ela é o termômetro do agro, o Carrinho Agas é o termômetro do varejo no final do ano para uma prospecção para 2019? Realmente ele é um termômetro em cima dos lançamentos, demonstra que o varejo ele está atento às empresas que proporcionam e incentivam esses negócios no dia a dia, e é o momento de homenagear todos. É isso que nós estamos fazendo aqui, para que as empresas realmente tenham mais incentivos, né, para continuar colocando mais produtos, mais promoções nas gôndolas dos supermercados, para que o consumidor cada vez mais tenha produtos mais acessíveis a preços competitivos. Muito obrigado, maravilhosa festa e todos os parabéns. Ok, obrigado, sucesso para nós. Aí, Diego Casagrande, felicidade de falar no teu programa nesse dia especial em que nós temos esse prêmio da Agas, o Carrinho Agas, e estou muito, muito contente e satisfeito por estar sendo premiado com o destaque jovem. Essa juventude que precisa ter referências no Brasil e que está trabalhando muito, e aqui na Agas tem referência, que é a Agas Jovem, que está renovando a entidade, afinal de contas, a entidade já faz muito pelo Brasil e precisa continuar o seu trabalho daqui para frente também com novas lideranças. Fico muito contente, portanto, de estar aqui em Porto Alegre, na Casa NTX, recebendo esse prêmio, esse destaque. Agora às portas de começar o meu mandato como deputado federal em Brasília, eleito pelo Partido Novo e buscando fazer a diferença lá no Congresso Nacional.
Diego, que saudade! Eu lembro que quantas vezes nós nos encontramos aqui nessa noite de festa, supermercadistas reunidos em Porto Alegre. Tá faltando tu aqui para brilhantar esse evento, mas a gente sabe do trabalho que tu tens feito e segue muito presente na nossa vida. Acredito muito que as tuas ideias tão liberais, todo o teu engajamento nessa questão econômica e política estão surtindo efeitos e para nós é uma alegria poder nessa noite estar contigo. Prazer estar recebendo Opinião Livre, mais um Carrinho Águas, 35ª edição desse grande evento que está congregando todos os supermercados e as indústrias, um evento que reúne toda a cadeia de abastecimento e que certamente os agraciados dessa noite têm exemplos a dar para que a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil continue prosperando e saia de momentos ruins para momentos melhores. Então esse é um evento de congraçamento em que os supermercados recebem a indústria. É um prazer receber o Diego Casagrande, Opinião Livre, nesse grande evento. Diego Casagrande, estamos aqui no Carrinho Águas 2018, tão importante para a comunidade supermercadista do Rio Grande do Sul. Pelo 4º ano seguido a Superpan recebe esse prêmio e nos leva a cada vez mais ter que ter um trabalho junto com o supermercadista de qualidade e cada vez mais melhorando a nossa linha de produtos para estar à altura desse prêmio que é o Carrinho Águas 2018. Estamos muito felizes aqui, Diego Casagrande, Canal 20, por estarmos recebendo esse prêmio, o que nos motiva a cada vez mais melhorar e estar no caminho que é aquele de continuar crescendo. Obrigado. Opinião Livre está no ar, eu falo com vocês direto de Orlando, na Flórida, costa leste dos Estados Unidos, e tenho a satisfação de conversar agora com o Rodrigo Nunes, que está em Houston, no Texas, é um gaúcho expatriado, trabalhando numa petrolífera aqui nos Estados Unidos, e ele mora aqui na América com a família já há mais de 4 anos. Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores, um abraço especial à minha família e aos meus amigos também. Um prazer estar falando contigo, Diego. Legal, a tua família está em Novo Hamburgo, tu és do Vale dos Sinos, né? Sim, eu sou de Novo Hamburgo, mais especificamente o bairro Canudos, é um bairro, o maior bairro de Novo Hamburgo, é um bairro bastante humilde, eu tenho certo orgulho, né, de ser desse bairro. Minha esposa é de lá também, tem todos os meus amigos, a grande parte dos meus amigos e da minha família são de lá, então um abraço especial para eles. E sim, saí de lá e hoje moro aqui em Houston, Texas, né?
é bom morar no Texas. Pessoal que vai pro Texas se apaixona. Não conheço ninguém que já tenha ido pro Texas, que é um dos 3 estados mais ricos dos Estados Unidos, o Texas, né? E também é um estado enorme e tem características muito similares, assim, de tradição com o Rio Grande do Sul, né? Sim, eu, assim, faria uma analogia. Eu sei que talvez algumas pessoas poderiam ter alguma objeção, mas eu diria que o Texas, em alguns aspectos, ele é o Rio Grande do Sul dos Estados Unidos, ou vamos lá, o Rio Grande do Sul é o Texas do Brasil, aí como eu deixo ao critério de cada um, mas porque existe essa cultura bastante específica do Estado, essa noção de que o Estado, de certa forma, é diferente do resto do país, porque quis se separar por algum tempo, e chegou até a haver alguns conflitos nesse sentido. Então, se for estabelecer um paralelo, eu diria que o Texas e o Rio Grande do Sul estariam bastante alinhados, essa vocação agrária que o Estado tem também, no cowboy, o gaúcho, no caso, né? E respondendo a tua pergunta, sim, é muito bom morar aqui. Obviamente existem problemas, obviamente que não é uma vida em que basta ficar sentado e não precisa trabalhar, alguma coisa assim, não, ela é bastante dura, mas tu vê o resultado acontecer, né, daquilo que tu trabalha, tu obtém o retorno. E eu diria também que se fosse elencar a principal diferença, que é uma pergunta que me fazem muitas vezes, né, a diferença morar no Brasil, nos Estados Unidos, eu diria que a segurança, né, a segurança é a principal diferença. Aqui nós conseguimos ter, assim, digamos, um mais próximo de uma vida normal, né? Obviamente que temos que ter cuidado, temos que trancar portas, não é assim também, né? Mas quando a minha esposa diz que está no mercado, eu fico tranquilo, né? Ainda que ela esteja com meu filho, que é pequeno, eu fico tranquilo. Já no Brasil, existe aquela tensão, que é uma coisa que ela não chega a impactar a tua vida, mas quando tu vê, tá impactando, né? Porque tu fica naquela tensão, ela saiu, não me ligou, daqui a pouco esqueceu o celular, daqui a pouco faltou bateria, o que está acontecendo? Isso daí com o tempo, isso acaba, de certa forma, impactando negativamente, né? Então, eu diria que essa é a principal diferença. É que o crime aqui nos Estados Unidos, esse crime violento, ele é muito restrito em determinadas regiões. Toda grande cidade, né, Rodrigo, ela tem os seus bolsões e bolsões e cidades violentas. Violento pro padrão americano, né, mas pro padrão brasileiro. Eu conheço um sujeito que foi policial em São Paulo e tem o bairro mais perigoso aqui de Orlando, que é Pine Hills. Ele diz, cara, Pine Hills é jardim de infância, pô, fui policial em São Paulo. Não, é bem exatamente assim, Mas esse crime de arma, de botar arma no peito, arma na cabeça, fazer a família refém, isso é uma coisa rara aqui nos Estados Unidos. E no Brasil isso virou a regra, né? Eu diria que essa questão de alguém colocar tu em perigo, de colocar uma arma, como tu comentou, de chegar na tua casa, obviamente existe. Se estamos falando de um país, né, de 300 milhões de habitantes, obviamente que em algum momento, em algum lugar vai existir, mas é uma margem muito pequena, né? É a exceção. Eu tenho como... exato, a proporção, né? Mas eu tenho também como exemplo os bancos, né? Os bancos aqui, pelo menos onde eu moro, tu chega a confundir com uma loja, com uma, né? Porque tu entra assim, é tudo aberto, não tem porta automática, não tem porta giratória, não tem guardas. Claro. Então, aquela intimidação que, digamos assim, tu sente, ela não tá tão presente, né? Em alguns momentos, né? Quando tu vai num restaurante, tu anda... esse fator, digamos, do medo, ele fica muito ausente e tu começa a desestressar, de certa forma, né? Então esse eu diria que é a grande diferença, né?
Ô Rodrigo, tu trabalhas hoje, tu és administrador em negócios internacionais, trabalhas numa petrolífera, tá? E tu estás realizando já há mais de 4 anos, e eu sei um pouco da tua história, então eu sei que não foi fácil chegar aí, mas tu estás realizando o sonho de muitos brasileiros. Tem muito brasileiro que sonha em alçar voo, né? Em ir para os Estados Unidos, ou ir para a Europa, ou ir para a Austrália, mas o lugar mais escolhido continua sendo os Estados Unidos, ou o Canadá mesmo. Como é que foi esse teu processo para tu chegar até aqui e hoje tá morando no Texas, já tens um filhinho americano, né? Sim. Diego, foi, resumidamente falando, como eu disse, eu comecei trabalhando, no caso, numa empresa lá do Vale dos Sinos, que foi adquirida por esse grupo internacional, que é a empresa na qual eu trabalho hoje. Eu comecei como estagiário de manufatura, tinha 18 anos, né? Eu ainda não estava nem kit com o serviço militar quando eu comecei lá. Então, bem novo, né? E fui galgando meus passos profissionais até chegar num estágio que eu entrei num grupo de gerenciamento internacional da empresa, em que daí eu tinha que viajar constantemente do Brasil para os Estados Unidos e para o Canadá também. Uhum. Passei muito tempo viajando e tudo mais, até que chegou o convite para vir para os Estados Unidos. Então fui transferido, né, na verdade, para vir para Houston, né? E daí trouxe a minha esposa, a primeira vez que ela chegou aqui, ela já era para morar, né? Não teve nenhum período de teste nem nada, foi algo bem, foi para valer, né? E então foi, digamos assim, resumida, esse é o resumo da história profissional, né? Houve, de certa forma, não foi algo rápido. Hoje eu já estou com 31 anos, então eu comecei com 18 na minha empresa, aí já se vão 12, 13 anos, né? Então foi esse, digamos, o período, né, que passou desde que eu comecei nessa empresa até o período que eu estou aqui, já faz 4 anos. E desde então, desde esses 4 anos, nós vivemos aqui. Então, tu consegue ter uma dinâmica da sociedade americana muito melhor do que apenas viajando, né? Claro. A gente vê como as coisas funcionam, não apenas na segurança, como eu já mencionei, mas em todos os outros aspectos. Claro. Tu notas que o dinheiro vale mais aqui nos Estados Unidos quando se ganha em dólar? Tem uma métrica na economia que se chama paridade do poder de compra, né? Então, eu acho que essa é a palavra-chave. Não necessariamente as pessoas que vivem aqui são todas ricas. Não? Isso é uma lenda, né? De que aqui todo mundo é rico, todo mundo tem um carro na garagem e viaja 2 vezes por ano. Não é assim, né? Mas o fato é que o dinheiro aqui, quando tu ganha, o que tu consegue comprar é numa quantidade ou numa qualidade melhor do que no Brasil. Então, um cara que ganha um salário mínimo nos Estados Unidos, ele vai conseguir comprar, eventualmente, um carro, um Corolla usado. Estou citando a marca aqui para poder dar uma melhor dimensão para quem tá vendo e está escutando, tá? Então, mas o fato é que no Brasil um carro desses usado, apenas alguém que já tem um grande tempo de empresa, né, um salário bastante razoável para poder ter. Então, são essas diferenças, né? Mas isso não é de graça. Existe toda uma dinâmica social de pensamento que converge para esse tipo de coisa. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas tendem aqui a não querer que o governo esteja tão presente na vida delas. Isso é importante. As pessoas tendem aqui a ser simpática a qualquer plano de governo que veja uma desoneração fiscal, privatizações. Então, não é que é tudo assim, o governo que controla tudo e dá tudo de graça. Não é assim, né? Então, essa é digamos, a diferença na dinâmica, né? Claro. Ou seja, esse é o país mais capitalista do mundo ocidental. Eu digo do mundo ocidental porque lá na Ásia você já tem algumas experiências muito fortes, né? Mas no mundo ocidental é isso, os Estados Unidos ainda são o local
onde o sujeito, se tiver uma boa ideia e suar bastante, for trabalhador, ele pode enriquecer assim, ó. É assim. Exato. As pessoas, hoje em dia, existe uma discussão, porque a China vem cada vez enriquecendo, por assim mais, e se transformando no que seria um dragão capitalista, né? Então, mas o fato é que a gente tem que se perguntar onde o dinheiro está, onde os cérebros estão. Então, ainda que a China, e eu acho que eu diria até que o iPhone é um belo exemplo disso, ainda que a China produza todos os iPhones que nós conheçamos, o iPhone ele foi concebido e ele é projetado nos Estados Unidos. A mesma coisa com o Facebook, a mesma coisa com o WhatsApp, que foi um imigrante, eu acho que, se eu não estou enganado, ucraniano, que concebeu a ideia aqui nos Estados Unidos. Então, existe uma certa... e daí também é outra discussão se isso é uma coisa planejada ou não, mas o fato é que existe uma convergência aqui para a pessoa que quer... para a pessoa que quer viver a sua vida, ter uma ideia, empreender, claro. Existe uma certa facilidade para esse tipo de mentalidade. Né? O ambiente favorece isso, né? O ambiente. Não, sim, exatamente. Me diz uma coisa, o que tu estás achando do Trump? Tu falasse em desoneração, em diminuição de impostos. O Trump fez o maior plano de redução de tributos em 3 décadas. Foi muito criticado pelos democratas aqui nos Estados Unidos, porque eles dizem que o governo não vai conseguir fechar suas contas. E o Trump, numa entrevista, eu me lembro, ele disse o seguinte, olha, o governo vai ter que diminuir suas contas. Eu achei sensacional. Eu acompanhei muito, de forma bastante intensa, o processo eleitoral aqui desde o início, né? Desde as primárias, desde quando o Trump anunciou que ia se candidatar, todo mundo começou primeiro a debochar, né? Depois começaram a ver que aquilo começou a ganhar corpo. E o fato é que, assim, quando me perguntam do Trump, eu digo que eu sou bastante cético com relação a qualquer político, não é com relação ao Trump ou com relação ao Obama. Existem pontos positivos e negativos em cada um, obviamente, mas o Trump, eu diria que ele superou as expectativas, porque se nós notarmos a economia dos Estados Unidos nos últimos 2 anos, que está próximo dele completar 2 anos no poder, vem apenas crescendo, né? Ele prometeu algo e cumpriu isso. Para políticos, geralmente é uma dificuldade, que foi a desoneração fiscal das empresas, sob a condição de que essa desoneração fosse impactar os trabalhadores. Então, tu teve gente que trabalha no Walmart, gente que trabalha nessas grandes multinacionais, ganhando bônus por causa dessa desoneração. Não foi algo que apenas aumentou o lucro da empresa, né? Então, isso daí, no final das contas, eu sei que tem uma conversa sobre dívida pública, eu sei que tem questões no que diz respeito a longo prazo do país, mas o fato é que menos impostos, governo gastando menos, as pessoas aqui acabam vendo que, opa, isso aí quer dizer o quê? Mais dinheiro no meu bolso, claro. mais poder para eu decidir o que eu faço. Claro. Né? E o Trump, ele está possibilitando isso. A questão é que ele não é um cara muito... Ele é um pouco heterodoxo na maneira dele de ser, ele tem algumas falas que muitas vezes não condizem com o papel de um presidente, talvez, assim, com a figura de um presidente, mas as pessoas, eu acho que estão cada vez mais ligando menos para isso e ligando mais para resultado. Qual que é o resultado que ele gerou? É isso que eu me importo. Agora, se ele é casado, se ele não é casado, se ele gosta da mulher dele, não gosta da mulher dele, daí é outra seara, eu não me importo com isso. É como o americano, em geral, está pensando. O Obama era um queridão. Queridão. E ver os resultados, queridão, né? A gente que gosta de política, a gente sabe que tinha muitas políticas do Obama que a gente não gostava. Mas, do ponto de vista pessoal, assim, era um cara com trânsito em qualquer roda, sempre sorridente, gravando vídeos aqui e ali. Mas o resultado para o país foi bom, este é o ponto. O Obama sempre foi muito elegante na maneira de falar, ele sempre teve ótimos recursos retóricos, né? E
ele faz parte de uma mentalidade que é muito bem-vinda pelos artistas, então ele sempre teve um ótimo trânsito com o pessoal da mídia, né? E o fato é que, sim, eu diria que o problema do Obama, talvez, é que ele vendeu uma ideia de que a tensão racial, a tensão social nos Estados Unidos, após o governo dele, diminuiria. E ele, infelizmente, aumentou, né? Durante o governo dele, eu acho que o legado que ele deixou nesse aspecto não foi muito bom, porque ele acabava, muitas vezes, se utilizando da divisão da sociedade, que a gente bem conhece como ocorre no Brasil, para fins eleitoreiros, né? E eu não estou fazendo juízo de valor, porque é política, e política muitas vezes tu tem que se utilizar de alguma ferramenta que te possibilite ganhar votos em algum nicho da sociedade, mas o fato é que a tensão social nos Estados Unidos após o governo dele não melhorou em nada. E de forma bastante irônica, eu vejo isso melhorando agora com o Trump, que todo mundo tem essa coisa de ser um capitalista, muita gente chega até o cúmulo de dizer que ele é racista ou coisa parecida, né, homofóbico, aquela coisa toda. Eu vejo isso cada vez... Esse filme aí a gente já viu no Brasil também, né? Exato, né? Tem certas similaridades, mas o ponto que eu quero chegar, finalizando aqui, é que eu noto uma certa... eu noto que existe uma divisão entre o que é propagado dos Estados Unidos mundo afora e o que acontece aqui. E o que é propagado mundo afora é muitas vezes questões bastante pequenas que se transformam em grandes porque tem uma antipatia com o governo Trump, e quando moramos aqui a gente percebe que existe uma certa normalidade, a sociedade não está conflagrada, como dizem, né? Claro, sem dúvida. Agora, a mídia americana, assim como a mídia brasileira, boa parte dela carrega no Trump, né? Como também, assim, ó, traçando um paralelo, carrega no Bolsonaro. Enfim, nós estamos falando de personagens do mundo político que são diferentes, mas que têm semelhanças. Mas existe, eu diria, Diego, que existe uma grande diferença aí entre o Brasil e os Estados Unidos, embora a semelhança entre os presidenciáveis ocorra naquela questão das críticas que eles acabam recebendo, mas existe uma grande diferença no aspecto da mídia. Nos Estados Unidos é muito claro o lado que a mídia tem. Nós temos a CNN, que é esquerdista, por assim dizer, vamos deixar nesse cerco, e temos a Fox, que é a direitista, conservadora. Então, é como funciona num júri, né? Não que elas estejam mentindo, mas elas têm uma perspectiva de defesa ou de acusação com relação ao governo. E o telespectador, na figura do juiz, que vai decidir quem é melhor ou não. No Brasil, existe um fetiche pela isenção. Então, absolutamente todas as redes de TV, todos os jornais, não estou falando aqui de um ou de outro, todos, se colocam como, não, nós somos os imparciais, nós somos os isentos, quando a gente sabe que não é assim. Então, sobre a máscara da isenção, fazem críticas a um candidato, ou a uma candidata, ou a alguém, e tu vê que aquelas críticas são sempre as mesmas, e são sempre, mas não, nós somos os isentos. Então isso, eu acho que é uma certa, vamos lá, é um problema, assim, que deveria ser tratado, porque a mídia não precisa necessariamente ser isenta, ela precisa ser clara nos seus objetivos. E tu vê que no mundo todo é assim, tu tem o Le Figaro da França, e tu tem o Le Monde na França também, que é essa mesma dualidade, o Daily Mirror na Inglaterra, e o The Sun. Então, tu vê que todos têm essa dualidade. No Brasil não existe isso, né? Então, eu diria que essa é a grande diferença aqui. Agora, o Brasil está amadurecendo. Tu não notas que o Brasil vem amadurecendo, vendo de fora, assim? Os últimos anos têm sido anos muito difíceis, muito duros para o brasileiro,
mas me parece que o amadurecimento está vindo. Não sei se no nível que nós gostaríamos, mas o brasileiro está ficando melhor enquanto cidadão, né? Que consegue ver a floresta e não apenas determinadas árvores. Não, com certeza, esse amadurecimento, eu até estava falando ontem no nosso Hangout, até o YouTube cair, né, mas eu estava falando que ele se deu em momentos-chave, né, começou em 2013, talvez com aqueles protestos que não tinham muita pauta, não tinham liderança, mas a sociedade ali viu que ela, organizada, ela podia mudar algo, ou fazer algo, né, e isso então aconteceu diversas fatores, né, no decorrer desse tempo de 2013 a 2018 que ajudaram a amadurecer, mas eu diria que o principal, Diego, eu tenho uma pequena teoria sobre isso, que é bastante pessoal, uma teoria da projeção. O que é a teoria da projeção? Eu acho que o brasileiro no passado, quando perguntado algo sobre política, sobre economia, sobre políticos, sobre sociedade, ele pensava assim: o que a versão mais limpinha e mais bonita minha diria nesse caso? Ela diria isso. Então, eu vou dizer isso. Mas eu não acho isso exatamente, porque mas eu vou dizer essa porque cola bem, né? Fica melhor. E então o brasileiro ele projetava uma versão bonitinha dele para dar uma opinião, para falar algo, para agir até, né? Isso como sociedade. Eu acho que isso veio se perdendo, eu acho que o brasileiro começou a notar, não, peraí, eu sou a melhor versão de mim mesmo, eu tenho meus erros, tenho meus problemas, tenho minha... mas vem cá, eu pago minhas contas, eu trabalho, eu me sustento, eu vou dar minha opinião conforme eu acho, não conforme essa versão bonitinha acha. E essa versão bonitinha projetada, geralmente ela é controlada pelas celebridades, pela mídia, né? Então... isso acabou acontecendo um divórcio desse segmento midiático e do brasileiro real. O brasileiro real começou a dar a sua opinião. Eu acho isso e é isso que eu acho. Perfeito, mas graças em grande parte às redes sociais. Não, aí é que houve a chave, porque essa projeção ela acabou quando muita gente começou a ir no Facebook, no WhatsApp. Não, peraí, o fulano pensa igual a mim, quer dizer, eu não estou tão errado, e o Beltrano também, e começou a haver, de certa forma, também algumas vozes na mídia, não vou falar em nomes, mas pessoas assim que começaram a mostrar que não existe fundamento teórico para o que tu acha, tu tem essa opinião sobre segurança pública, isso já foi tentado e deu certo. E tu tem essa opinião sobre a economia, isso dá certo. E as pessoas começaram, opa, peraí, então, chega dessa versão limpinha, dessa versão politicamente correta minha, né? E eu acho que aí é que houve essa diferença, né? Esse amadurecimento eu explicaria ele com base nessa minha pequena teoria. Sem dúvida, não, acho que faz todo sentido. Rodrigo Nunes, administrador em negócios internacionais, um brasileiro, um gaúcho morando em Houston, no Texas. Obrigado por conversar comigo. Canudense, não esqueça disso. É verdade, Canudense. Bairro Canudos, Novo Hamburgo. Um abraço pro pessoal lá. Valeu, viu? Um grande abraço, Rodrigo. Obrigado. De nada, obrigado. Valeu. O programa Opinião Livre, transmitido com ancoragem minha, aqui direto de Orlando, na Flórida, costa leste dos Estados Unidos.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.